vamos seguindo com o nosso Boa Tarde. Nós já estamos recebendo aqui na bancada do Boa Tarde o deputado federal Merlong Solano. Boa tarde, deputado. Bem-vindo. Boa tarde, Lídia Brito, Lívia Pessoa. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. Deputado, nós começamos o Boa Tarde falando das expectativas de votação no Congresso. O Congresso tem pautas importantes, pautas principalmente da área econômica, né, que são pautas de interesse do governo Lula, e entre essas pautas está a reforma tributária. Agora, deputado, essa questão da reforma tributária, esse cronograma que o governo gostaria de seguir para votações de medidas com relação à reforma tributária, e está ameaçado por essa crise política envolvendo esse momento de tensão entre o governo Lula e o presidente Arthur Lira? O presidente Arthur Lira, Lídia, tem dito que na pauta econômica vai continuar ajudando o governo. E dentro da pauta econômica, o principal ponto, um dos principais, sem dúvida, é a da regulamentação da reforma tributária. Porque sem a regulamentação, o que nós fizemos até agora fica parado, fica inviabilizado. É exemplo do que acontece, por exemplo, com o Imposto sobre Grandes Fortunas, Sim, que está na Constituição desde 1988, mas que por falta de regulamentação não é implementado no Brasil. E, enquanto isso, a concentração de renda continua aumentando. Então ele tem dito que sim, mas até agora a coisa está meio parada. Eu estou começando a temer que haja atrasos na votação da regulamentação da reforma tributária e de outros itens de grande relevância. Ainda na área econômica, a reforma do imposto de renda, dos impostos que incidem sobre a renda, começando pelo próprio imposto de renda, porque a reforma que nós aprovamos incide mais sobre o consumo, simplifica e moderniza, mas ela não altera de maneira profunda o caráter regressivo do nosso sistema tributário, onde as pessoas que ganham menos pagam proporcionalmente mais impostos do que as que ganham mais. Então, estava previsto para o segundo semestre, ainda está, o começo da discussão da reforma dos impostos da renda. Deputado, existem algumas chamadas de pautas bombas aí que vão para o Congresso, que vão para a Câmara para ser discutidas e que afetam diretamente essa postura do governo federal, essa postura do presidente Lula em dialogar com os deputados. Uma dessas pautas, por exemplo, é a proposta do quinquênio ali, que afeta o judiciário. O senhor acredita que é uma possibilidade de ter novas derrotas para o governo Lula nas votações da Câmara? Assim, não havendo um acerto de contas, um ajuste dos ponteiros entre o nosso governo e a bancada liderada pelo presidente Lira, a possibilidade de novas derrotas é bastante previsível. Porque isso aconteceu todas as vezes em que houve um entendimento entre a bancada liderada pelo Lira e a extrema-direita, eles ganharam a votação, porque a esquerda só tem 130 votos, sim, não é? O Lira lidera uma bancada de quase 200 parlamentares, então ele fica sendo o fiel da balança. Assim. E essas pautas bombas, tem essa aí que você se referiu, essa história do aumento automático de salário de juízes e promotores, dá um impacto muito relevante nas contas públicas, não é? Eu acho que não é o momento da gente votar esse tipo de matéria. E há outras muito significativas. O PERSE, por exemplo, do setor de eventos, sim, foi apresentado para o governo um impacto que daria cerca de 5 bilhões em renúncia fiscal. Quando começou a executar o programa, se viu que ia chegar a 17 bilhões. Então, não é possível com esse tipo de matéria, os mesmos parlamentares que cobram do governo ajuste fiscal, sim, ficam pleiteando medidas que aumentam a despesa do governo de maneira acelerada, o que pode criar maiores dificuldades para a política econômica, com prejuízos para o conjunto da população brasileira. Agora, deputado, em diversos momentos nós acompanhamos esse acirramento de ânimos, né, entre o governo
Lula e o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, na verdade. Acaba sendo até normal, deputado, já com essa relação em que a gente acompanha no Brasil e que o Congresso acaba, em diversos momentos, tendo mais força que o próprio Executivo. Mas hoje, para a gente explicar, né, para a população que assiste aqui o Boa Tarde, o motivo dessa tensão, a gente pode dizer que já se deve às eleições municipais, aos interesses ali do presidente Arthur Lira, principalmente em Alagoas, com outros ministros, como no caso de Padilha, o que mais levou a esse acerramento nesse momento que preocupa o governo? Eu vejo duas questões, Lídia. Essa que você se referiu, estamos nos aproximando de uma eleição, é um momento de disputa de espaço de poder. Todas as forças políticas querem chegar bem na foto final da eleição, ou seja, querem eleger o máximo de vereadores e prefeitos e prefeitas. Mas a base do desentendimento vem de antes, vem de uma herança, que eu considero uma herança nociva ao Brasil, do governo Bolsonaro, que empoderou demasiadamente o Congresso Nacional. Para se manter no governo, dada a sua fragilidade política e ética e moral, ele precisou dar ao Congresso Nacional o poder sobre o orçamento do Brasil. Sim. Uma coisa que é esdrúxula, uma coisa que não se acomoda com nenhuma democracia, aliás, com nenhum país. Porque, pela natureza da Constituição, cabe ao Poder Executivo decidir os objetivos estratégicos dos investimentos para fazer a economia crescer, para melhorar as políticas sociais. Para você ter uma ideia, em 2016, o valor das emendas parlamentares, tomando todas, era em torno de 7 bilhões de reais. Esse ano chegou a 53. Sim. Como herança desse crescimento, desse avanço do Congresso Nacional sobre um governo fraco, do ponto de vista político, era o governo Bolsonaro. Aí depois que chega no parlamentar a emenda, é difícil abrir mão. E boa parte desses recursos, sobretudo das emendas de comissão, que esse ano saiu do Congresso com valor de 16 bilhões de reais, era decidido pelo Arthur Lira. Então há uma guerra de braço aí, o governo tentando resgatar a sua capacidade de fazer investimentos, e quem manda no Congresso tentando manter o seu poder de decidir sobre grande parte do orçamento. Então, o fundo é orçamentário, o fundo da briga é orçamentário. Aí se completa com o nervosismo da campanha agora, né? Era isso que eu ia complementar aqui, porque essa briga pelo orçamento, no final, não deixa de ser uma briga pela eleição que se aproxima, né? Todo mundo quer ter ali a sua parte no orçamento, visando os seus municípios. Exatamente, né, porque uma obra estratégica é bom para fazer a economia crescer, mas ela não necessariamente direciona voto para os parlamentares. Você vai fazer uma estrada, para o governador, para o presidente, ela dá resultados políticos, uma grande estrada. Mas dá resultados eleitorais para poucos parlamentares, porque aquela estrada passa por uma grande quantidade de municípios, as pessoas sabem, pela natureza da obra, que é uma obra de poder executivo, que não foi o deputado A ou B que levou uma estrada que sai daqui até Floriano, daqui até Corrente, entendeu? Esse é ou então um grande hospital aqui em Teresina, e assim por diante. As obras estruturantes têm um caráter mais republicano, termina beneficiando a todo mundo, mas não beneficia de maneira particular um parlamentar ou outro, como muitas vezes os parlamentares precisam. Deputado, o senhor falava sobre motivação, né, dessa dificuldade de diálogo, de relação entre os dois poderes. Uma dessas motivações é a troca do poder, a troca do presidente da Câmara, que no caso é Arthur Lira, né? Muito se especula sobre alguns nomes, como por exemplo Marconi Perillo, ali presidente do Republicanos. Marcos Pereira. O Marcos Pereira, Marconi Perillo é do PSDB. Foi governador de Goiás, se eu não me engano. Perdão. O senhor observa como esse possível sucessor, quais são os nomes que vêm circulando na Câmara, como o senhor também, como deputado, enxerga essa sucessão? Nós do PT estamos acompanhando o processo com muita cautela, com muito cuidado, para não criar dificuldades para o governo. A gente sabe de antemão que nenhum candidato do PT tem viabilidade nesse processo. Sim. Nós somos 69 deputados, 68 parlamentares apenas, no âmbito de 513. Então, nós estamos tentando ver um parlamentar que tem um perfil mais de centro, mais de diálogo. Agora, você tem razão, Lívia, o embate também passa por aí. O Arthur Lira quer sair da Câmara deixando um sucessor, não quer repetir o que aconteceu com o ex-presidente, o Maia. Sim, né? sim.
que não conseguiu eleger seu sucessor. Quem foi eleito foi o Lira, que não era dele. Então ele está lá se debruçando, parece que tem uma certa preferência pelo deputado Elmar Nascimento, mas também tem o Marcos Pereira, que é um deputado de bastante diálogo, tem o Brito, que é outro deputado de bastante diálogo, enfim. O quadro ainda está incipiente. Nesse ponto, o Lira não tem muito interesse de antecipar o debate, ele está, pelo menos não publicamente, mas obviamente que nas ações e nos entendimentos, essa coisa já está correndo a todo vapor. Agora, deputado, essa possibilidade do pastor Marcos Pereira, né, presidente do Republicanos, também passa por uma necessidade do governo de se aproximar do público evangélico, né? A gente vê que esse público, esse eleitor, né, esse eleitorado evangélico é um eleitor que é considerado um eleitor fiel e é um eleitor ligado à direita, né, e que tem uma forte rejeição ao PT e a Lula. Ao mesmo tempo, a gente vê determinados sinais do presidente como tentativas de aproximação dos evangélicos. Essa possibilidade de Marcos Pereira seria também nesse sentido? O governo sente realmente a necessidade de aproximação com o eleitor evangélico? Sim, é necessária haver uma aproximação com os evangélicos, de uma maneira geral. Nós temos feito um governo, assim como os governos anteriores, que respeita de maneira total a liberdade religiosa. Nunca, em 3 mandatos anteriores do presidente Lula, aliás, 2, né? Agora ele está no terceiro. E agora, na quase metade desse terceiro mandato, ou mesmo no mandato da Dilma, foi tomada qualquer providência por parte do nosso governo no sentido de estabelecer uma legislação restritiva à liberdade religiosa. Nem também o Poder Executivo fez qualquer tipo de regulamentação que criasse dificuldade para a livre manifestação da fé das pessoas. Nós temos esse entendimento de que a fé é uma questão de foro íntimo, cada pessoa tem que ter liberdade para professar sua fé. Nós estamos fazendo um governo que beneficia fortemente as pessoas mais pobres. E os evangélicos, assim como os católicos e outras religiões, têm na maior parte dos seus seguidores pessoas pobres, porque a maior parte da população brasileira é pobre. Nós somos um país extremamente desigual, marcado por enorme concentração de renda. Então, em qualquer organização social que há no Brasil, a presença de pessoas de baixa renda é muito significativa. Mas estamos tendo dificuldade de comunicar o muito que já fizemos até agora em termos de políticas sociais e de política econômica, porque se criou uma polarização que a gente tem que quebrar na base do diálogo. Eu, particularmente, vejo que o Marcos Pereira é um parlamentar que tem um perfil que ajuda a ampliar esse diálogo, a distensionar um pouco. Ele seria mais flexível do que o diálogo que ocorre com Arthur Lira? Acredito que sim. Acredito que sim. Porque o Lira se acostumou com esse reinado, com essa espécie de parlamentar, de presidencialismo parlamentar, quer dizer, o presidente lá, mas decisões fundamentais sendo tomadas pelo Congresso sob a liderança dos 2 presidentes. Agora, deputado, falar um pouquinho aqui sobre o Piauí, Teresina especificamente, porque o senhor já foi pré-candidato, né, pelo PT, o senhor abriu mão da sua pré-candidatura, né, para que o partido chegasse ao consenso. O partido chegou no consenso em torno do nome de Fábio Novo, deputado estadual Fábio Novo. O senhor acompanhando esse processo aqui em Teresina, como é que o senhor tem acompanhado essa pré-campanha, né, o desempenho de Fábio Novo até aqui? Estou acompanhando, já fui diversas reuniões com o Fábio Novo. Eu já estive agora na reunião que juntou todo mundo ali aqui na Frei Serafim. Sim, tem reunião hoje à noite, né, que eu irei também. E vejo que o Fábio Novo está no caminho correto. Entendeu? O Partido Unido, a base bastante ampliada com a presença de diversas forças políticas atuantes na nossa capital. Um bom diálogo com diversos segmentos da sociedade, igrejas, setor de cultura, de esporte, juventude, o setor empresarial, enfim, o Fábio tem feito o dever de casa com muita presteza, com muita determinação, como é o modo dele de ser na sua vida política e também como gestor público. De modo que eu estou bastante otimista.
Deputado, o senhor falou que Fábio Novo está seguindo o caminho certo, está fazendo o seu dever como combinado. E a base? Porque durante esse evento que o senhor estava, também estava, e eu prestei atenção no discurso do governador e foi um discurso muito enfático. Até, na visão de alguns, um puxão de orelha ali em algumas lideranças, alguns vereadores que estão em campo aqui em Teresina. O senhor acha que há uma determinação também desses vereadores, desses pré-candidatos a vereadores, a cooptar esses votos para Fábio Novo? Pois é, vereador sem prefeito ele fica enfraquecido. Então, é claro que prefeito sem vereador também. Também, prefeito sem vereador também. É claro que às vezes, dependendo da conjuntura, se cria um clima de salve-se quem puder. Já aconteceu isso na política do Piauí, Sim. em termos de eleição de governador e em termos de eleição de prefeito. Na hora H, vendo que a coisa está indo de mal a pior, cada um procura salvar o seu pedaço. Mas não é esse o quadro que eu estou vendo no caso da eleição municipal em relação ao Fábio Novo. Não sei como estão as outras candidaturas. Mas em relação ao Fábio Novo, eu vejo um sentimento, tanto pelo próprio desempenho do Fábio Novo, como pelo modo de ser do governador Rafael Fonteles, eu vejo um engajamento muito grande da base. E o senhor acredita na possibilidade, que eu sei que é difícil em Teresina, mas depois dessa reunião com o governador Rafael Fonteles, o sentimento de vocês é que é possível resolver no primeiro turno ou a impressão que se tem é que realmente a eleição na capital é bem complicada? Bom, eu digo assim, não está dado quem vai ganhar a eleição, no meu modo de ver. Trata-se de uma eleição difícil, uma eleição bem disputada. Agora, eu acredito na possibilidade de primeiro turno, sim, Lídia, porque eu acho que vai haver uma polarização entre a candidatura do Fábio Novo e a candidatura do Partido Progressista. É isso, eu quero agradecer a presença do deputado federal Merlong Solano, aí trazendo todas as informações de Brasília, também suas análises aqui com relação a Teresina. Muito obrigada, deputado, pela sua presença no Boa Tarde. Obrigada, deputado. Boa tarde.